Economia. A análise descomplicada no Jornal da Manhã, Paraná. O presidente Lula da Silva indicou o economista Gabriel Galípolo para a presidência do Banco Central do Brasil. A indicação foi confirmada ontem pelo ministro da Fazenda, Fernando Haddad, durante uma coletiva de imprensa em Brasília. Para assumir o cargo, entretanto, Galípolo ou Galípolo... É Galípolo ou Galípolo, Pedroso? Uso Galípolo. Galípolo. Então tá bom. O Galípolo ainda vai precisar ter o nome aprovado pelo Senado Federal. A casa deve fazer uma sabatina com o indicado para definir se o economista poderá cumprir um mandato de 4 anos à frente do Banco Central do Brasil. Caso seja aprovado, Gabriel Galípolo vai substituir Roberto Campos Neto, cujo mandato termina em 31 de dezembro. Vamos conferir o momento em que Haddad confirmou o nome indicado pelo presidente Lula e também as primeiras palavras do novo presidente. O presidente da República me incumbiu de fazer um comunicado aqui de que hoje ele está encaminhando ao Senado Federal, o presidente Pacheco, e para o senador Vanderlan, presidente da CAI, o indicado dele para a presidência do Banco Central, que vem a ser o Gabriel Galípolo, que hoje ocupa a diretoria de política monetária do banco, e comunicar também que a partir de agora nós vamos começar a trabalhar os 3 nomes que vão compor a diretoria até o final do ano, o que vai ser feito ato contínuo do encaminhamento do nome do Gabriel para o Senado Federal. A ação ainda depende da aprovação do Senado, então por respeito eu vou ser breve, mas dizer que é na mesma magnitude uma honra, um prazer e uma responsabilidade imensa ser indicado à presidência do Banco Central do Brasil pelo ministro Fernando Haddad e pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva. É uma honra enorme, uma grande responsabilidade e eu estou muito contente. Economista de formação, Gabriel Galípolo é ex-secretário de Economia e Transportes do governo de São Paulo. Ele também trabalhou na Federação das Indústrias de São Paulo, no Centro Brasileiro de Relações Internacionais e no Banco Fato, instituição que ele fundou. No ano passado, Galípolo assumiu o cargo de secretário executivo do Ministério da Fazenda até ser indicado e aprovado para a diretoria de política monetária do Banco Central, cargo que ele ocupa desde julho do ano passado. E aí, Pedroso, Lula reclamou do Campos Neto. Aliás, acusou o Campos Neto de todos os problemas do Brasil. Tudo que acontecia de errado era culpa do Campos Neto. E agora vai indicar o seu pupilo para o Banco Central a partir do ano que vem. O que podemos esperar? Olha, o que a gente pode esperar, na verdade, é que tenha alguma normalização. Vamos lá. Pelo menos o ruído político, ou que essas falas do Lula desencontradas, que inclusive afetam o câmbio, né? Existem alguns estudos realizados por economistas muito sérios ali na FGV que mostram que o dólar poderia estar pelo menos 20 centavos mais barato se não fosse o ruído político. Então, pelo menos o que a gente espera é que isso diminua. Agora, qual é o meu temor e o temor de alguns analistas que eu conversei ontem à noite depois de consolidada essa informação? É que o Galípolo traga essas ideias mofadas que muitas vezes permeiam ali a cabeça dele e do Haddad. Vale lembrar que os dois escreveram lá em 2022, Marca, aquele texto que falava de uma moeda comum aqui do Mercosul para melhorar a integração. Quero que vocês imaginem a gente criando uma moeda comum com a Venezuela, com o Paraguai, com o Uruguai, com a Argentina, com todos esses outros países, com a Colômbia, com todo o ruído político que existe América do Sul afora, que a gente trouxesse todo esse problema aqui para o Brasil. Uma vergonha. Eu espero que ele, na verdade, continue as boas práticas que o Banco Central vem implementando, como o PIX, como a dinâmica de transferências eletrônicas, o PIX para a questão das ações, enfim, né, para transferência de investimentos. Agora, tudo está cercado de incertezas. Por quê? O que já se sabe é que o Lula chamou o Galípolo de maneira antecipada, pediu talvez alguns compromissos antes dessa indicação. Fica a dúvida se esses compromissos vão ser muito parecidos com aqueles que a Dilma exigiu do Tombini, que levou que a gente tivesse uma queda de 10% do PIB naquele período, ou se nós vamos ter ali algum compromisso muito mais parecido com o Henrique Meirelles. Eu confesso que hoje eu tenho muito mais medo do que esperança. É isso, Pedro. Como é que era o nome da moeda mesmo? Tinha um nome, não tinha? Eles estavam chamando... meu Deus do céu. Não lembro. Também vou pegar aqui, depois a gente traz essa informação. Mas é isso. É importante lembrar que o presidente do Banco Central é muito importante na economia, mas ele ainda segue parâmetros defendidos pelo governo. O que eu quero dizer com isso? É que a culpa da inflação não é do presidente do Banco Central, como o PT tenta vender às pessoas. A culpa da inflação
é um governo gastador que não cumpre seus marcos de responsabilidade fiscal e gera toda essa insegurança no mercado, o que faz o preço disparar em muitos casos. É isso, não tem nada a ver com decisão do Banco Central, porque o pessoal que vive no extremo, Pedro, geralmente joga dessa maneira. Eles individualizam as coisas, dão rostos às coisas para você falar: ele é o culpado, ele é o bandido, ou ele é o mocinho, né? Ele é o herói. E não é assim que funciona. A economia é bem mais complexo do que isso. Muito mais complexo. Por que os juros eles precisam estar nesse patamar? Porque a nossa inflação ela está beirando o teto, do teto já é muito flexível, inclusive, mas ela está lá em cima. Se a inflação estivesse contida, justamente por gastos menores do governo, por emissão menor da dívida, enfim, as coisas estariam melhores, se você tivesse um controle maior do dólar. Enfim, o Banco Central cuida única e exclusivamente da política monetária, que está conectada à política fiscal, que é tocada pelo Ministério da Fazenda. As duas coisas precisam caminhar juntas. Quando eles fazem o desencaixe, que eles tentam mudar ali a taxa de juros na unha, a fórceps, acontece aquilo que eu falei quando nós tínhamos o Tombini e a Dilma Rousseff. Ou seja, eles baixaram os juros à força. O que aconteceu? Não melhorou os níveis de investimento da indústria, pelo contrário, eles caíram e nós tivemos ali um período de inflação galopante e uma queda do PIB. Enfim, a coisa é muito mais científica do que gostariam os nossos ideólogos ali da Unicamp. É SUR. A moeda era o SUR, em referência ao bloco econômico dos países do Mercosul. Agora, 7h46. Pedro, tem um assunto aqui dessa semana que a gente não comentou, né? Teve a cobertura especial lá da FIEP, a gente estava com a pauta cheia. Mas vamos lá. O Lula fez uma fala pesada contra as privatizações, contra o setor privado, porque ele ficou bravo, ficou fulo da vida, porque não conseguiu indicar o presidente da Vale. Queria que você falasse um pouco sobre isso. Vocês pensem o seguinte: o Brasil tem duas empresas enormes, a Vale do Rio Doce e a Petrobras. Daí você começa a perceber que você teve uma interferência política gigante na Petrobras. Você afetou, inclusive, a política de mercado que ela tinha, inclusive ela é a empresa de petróleo mais desvalorizada do mundo. Daí você tem uma empresa privada, que tem uma governança privada, e o governo tentou emplacar o Manteiga. Vamos lembrar disso, não era emplacar um grande gestor, mas que eles encontraram um gênio da economia que queriam colocar lá na Vale. Não, eles queriam colocar o Guido Manteiga. Tá bom. Daí você percebe que o presidente da República começa a criar dificuldades. Isso é jogar contra o país. Isso é mostrar que você tem uma mente ali mofada. Felizmente a Vale resolveu internamente ali escolher um presidente dentro dos próprios quadros e vai tentar conduzir a sua política de extração de minério da maneira como ela vem fazendo, justamente trazendo divisas para o Brasil. Agora, é impressionante esse senso de tentar controlar, né, a economia que parte do governo, o presidente da República tem. Talvez, Mark, seja esse um dos motivos que eles têm uma dificuldade tão grande de condenar ditadores, porque eles teriam vontade de fazer o mesmo. Porque é isso que faz o Nicolás Maduro na Venezuela, indica os principais gestores das empresas, é isso que faz o Vladimir Putin na Rússia, tem uma interferência governamental, é isso que faz a turma lá do Irã. Enfim, eles gostariam disso. Então a boca vai falando aquilo que o coração está cheio. É isso, é exatamente isso. Ele está bravo, não é por questões econômicas ou pelo impacto que esse ou aquele nome tenha na direção da Vale do Rio Doce, que é uma das maiores empresas do país. É porque não foi ele que escolheu, ele queria um companheiro ali para poder fazer sei lá o quê. O que um presidente tem que se meter na empresa dos outros? Para pensar. A vontade deles é essa. Indica o da Vale, aí se puder, quem sabe pega os bancos também, coloca uns amigos lá, aí pega outra empresa lá, uma montadora de automóveis, por que não? Pega a Renault aí, indica também um amigo dele, e assim ele acha que vai montando a sociedade. E dizem defender a democracia. A excrescência econômica, social, um presidente querer se meter nas decisões de uma empresa privada. Ainda bem que não deram ouvidos a ele. E é uma excrescência maior ainda ele ir a público dizer tudo isso e indicar o Guido Manteiga, um homem que fala que leu 1000 livros. Ele falou em entrevista que leu 1000 livros. Eu desconfio que não entendeu nenhum sobre economia. 7h49 agora, rápida bola comercial, a gente volta já já.